Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu trago mais um volume do curso Vida Nova de Teologia Básica. Nós já apresentamos o volume de número 1, que é a introdução à Bíblia. Apresentamos o volume de número 3, que traz aí o panorama do Novo Testamento, né? E agora nós vamos trazer o panorama do Antigo Testamento. Essa série, né, do curso Vida Nova de Teologia Básica, ela é muito boa porque ela vai trabalhar diversos assuntos da teologia de uma forma muito prática, sem ser aquele material técnico, muito acadêmico. Para quem está começando a estudar, eu recomendo, tá bom? Então vamos apresentar aqui o volume 2, que é o panorama do Antigo Testamento, tá? Ele é volumoso, inclusive, ele tem 270 páginas, tá? Sempre é capa brochura, as capas são bem parecidas, o que muda geralmente é a cor, né? Que a gente tem, né, como se fosse Moisés aqui levantando uma das tábuas contendo a lei, né? Aqui a gente tem a primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, primeira edição 2005. Isso aqui é uma reimpressão, tá? A segunda edição, uma reimpressão de 2019. A gente tem aqui o conteúdo, então ele é dividido da seguinte maneira, pessoal. A gente tem, deixa eu contar a quantidade de capítulos, são 23 capítulos no total. Então, olha só, ele vai trabalhar os primórdios, patriarcas, nação santa, e sempre citando os livros, tá? Anseio por Canaã, Números, Deuteronômio, a posse da terra prometida, Josué, Juízes, Ruth, o período de transição, 1 Samuel, o reinado de Davi, 2 Samuel, 1 Crônicas, o reinado de Salomão, 1 Reis, 2 Crônicas, Reino Norte, depois o reino de Judá, Joboão a Jotão, reino de Judá, Acaz a Ezequias, e aí tem aqui o pós-exílio. Então essa é a primeira parte, tá? É a primeira parte da Bíblia mesmo, de Gênesis a Ester. E a segunda parte, no caso do Antigo Testamento, né, como é um panorama do Antigo Testamento, ele vai trabalhar de Jó a Malaquias. Ele vai trabalhar de forma panorâmica mesmo, é aquele geralzão do Antigo Testamento, trabalhando o que os livros nos mostram, tá? Eu vou navegar aqui, vou partir junto com vocês aqui para a gente ver um pouquinho do conteúdo. Não dá para mostrar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então aqui tem uma apresentação sobre o curso básico, né? O curso Vida Nova de Teologia Básica. São 13 volumes, então a gente já apresentou o volume 1, já apresentamos o volume 3 e agora estamos apresentando o volume 2, tá? Além desses 3, eu tenho também o volume 7 e eu tenho o volume 9. Então eu tenho Teologia Sistemática e Filosofia, em breve também a gente vai estar apresentando para vocês. Eu pretendo comprar todos, tá? Mas eu vou comprar dentro daquilo que eu necessito para o meu estudo, tá? Devo comprar os 13 exemplares, né? Agora não, agora só 13, 12, 11, 10, só mais 9, né? Bom, aqui tem uma introdução ao panorama do Antigo Testamento, tá? Com 6 perguntas, um resumão. Introdução, então ele traz aqui uma introdução, né? Como no Novo Testamento está oculto o Antigo e o Antigo no Novo é revelado, o estudo do Antigo Testamento é a base para o bom ensino de ambos os testamentos. Esse estudo enriquecerá o conhecimento e a vida dos cristãos e possibilitará melhor o ensino para a glória de Deus. Então, um material aí muito bom para quem está começando a estudar o Antigo Testamento, ou para quem dá aula, né? O meu caso foi mais ou menos isso. Eu dou aula sobre o Antigo Testamento, então usei esse material como base para preparar minha aula, né? Já que é uma aula mais básica. Aqui nós temos os primórdios. Então, os primórdios trabalham, né? Por que estudar o Antigo Testamento? Os tempos do Antigo Testamento, e aqui ele entra no conteúdo propriamente dito, tá? Como é que ele vai fazer? Ele coloca aqui o período na Bíblia que ele está trabalhando, o livro ou os capítulos, tá? E ele sempre traz um esboço muito interessante aqui abaixo do conteúdo para te localizar, para você estudar junto com a sua Bíblia, tá?
E aí ele vai trabalhando, olha só, alguns pontos, relato da criação, plano divino na criação, né, o Deus criador e sustentador. Olha só, ele vai trazendo aqui um panorama do que foi mostrado nos capítulos lá que ele colocou, né? Então, aqui a gente tem sempre o nome do capítulo, né? Aqui a gente tem o título, né? A parte que ele está trabalhando. Ele encerra aqui o conteúdo e lembrando que ao final de cada capítulo a gente tem perguntas para recapitulação. É importante a gente estar respondendo e ainda uma parte de anotações. Aqui o capítulo número 2 sobre os patriarcas. Então ele traz primeiro um resumão e aí vai desenvolvendo, né? Quais são os patriarcas aí, né? Isso é muito interessante. Aqui a gente tem mais um daquele esboço, né? Que ele vai trabalhando, olha só, do capítulo 12 até o capítulo 23. Ele vai citando algumas características dos autores, como por exemplo Abraão, que é o caso, né? Depois ele trabalha, olha só, Isaac, Jacó, José. É de forma panorâmica, tá, pessoal? É uma forma bem panorâmica, bem instrutiva para estar te ajudando aí na preparação de uma aula ou então para você fixar um conteúdo mais geral, né, para você estar estudando de forma aprofundada depois. Aqui a gente já começa a abordar a questão da nação santa, né? Já a nação de Israel, né? Já que ele encerra com José. E agora eu até pulei uma parte aqui, deixa eu só dar uma analisada aqui, que eu acho que não, é isso mesmo. Aqui ele vai trabalhar Êxodo, tá? Como surgiu, né, o desenvolvimento da nação de Israel, né, através das 12 tribos, né, ou dos 12 filhos, na verdade, de Jacó. Dos 12 filhos, assim, né, as 12 tribos que surgiram dele, né, porque 2 tribos eram descendentes de José, né, Manassés e Efraim. Então aqui a gente tem alguns significados importantes sobre o que aconteceu ali, tabernáculo, sacerdócio. É muito bom, tá, pessoal? Um conteúdo muito interessante. O próximo capítulo, anseio por Canaã, a gente já tem aqui o desenvolvimento, né, após a saída do Egito. Então a gente tem aqui, por exemplo, um esboço bem geral, né? Então aqui vai trabalhar tudo que aconteceu nos 40 anos de peregrinação da nação de Israel, com Moisés. Tem aqui uma retrospectiva e perspectiva muito interessante. E aqui no próximo capítulo, a posse da terra prometida. Tá? Quando eles chegaram ali próximo, né, às portas da terra prometida, Moisés morre, Josué assume o comando. E aí nós já vamos trabalhar o que aconteceu ali na posse da terra. Depois a gente tem o período dos juízes também, né, trabalhado aqui de forma bem panorâmica, os problemas. Né? Então deixa eu ler aqui, olha só. Sentimos falta de detalhes históricos nesses capítulos. Assim, na melhor das hipóteses, podemos datar esses acontecimentos como ocorrido nos dias em que julgava os juízes e quando não havia rei em Israel. Então aqui tem uma explicação muito boa, né? Bem geral mesmo. Nós temos o período de transição dos juízes. Chegamos aqui em Eli como sacerdote e juiz, Samuel como profeta, sacerdote e juiz, Saul, primeiro rei em Israel, ascensão de Davi, seu reconhecimento nacional. Então um negócio bem assim panorâmico mesmo, mas te traz informações sobre tudo que você precisa saber. Já entramos aqui no reino de Davi. Então traz aqui um geral sobre o que aconteceu, né? O reinado de Davi, o rei de Judá, primeiramente. Pecado na família real. Então aqui traz algumas características de Davi, né? Perspectiva e retrospectiva, tudo que aconteceu no período do reinado de Davi. Aqui tem 15 perguntas para recapitulação daquela parte de anotações. Depois a gente tem um reino de Salomão, né? Vai fazer da mesma forma, olha só, trabalhando tudo aquilo que Salomão fez dentro da palavra de Deus. Em seguida, a gente vai ter o reino do norte. Então vai trazer aqui a questão da divisão dos reinos, né, após a morte de Salomão. Primeiro vai trabalhar o reino do norte, os reis, tudo que os reis fizeram, profetas que surgiram nesse período, profeta Elias, por exemplo, Elias e Eliseu, os últimos reis, olha só. Depois o reino de Judá, e aí vai dividir primeiro, né, de Roboão a Jotão, trazendo tudo que esses reis fizeram, características, sabe, tudo que ocorreu no período,
onde os reis ali reinaram em Judá, né, todos descendentes de Davi, sempre citando passagens bíblicas também, tá? Então depois a gente tem aqui o reino de Judá, Acaz a Zedequias, que foi o último. Inclusive lá na parte dos reinos de Israel, né, tem lá também a questão do exílio, tá, pessoal? Final, né, que o reino foi para o exílio levado pela Síria, aqui está a explicação. E a mesma coisa acontece com os reis de Judá, que tem Ezequias, todas as características, Manassés, Amon, Josias, seguindo sempre em ordem cronológica, até chegar em Zedequias e também o cativeiro, tá? Depois ele vai entrar no período pós-exílico, é uma parte muito importante. Então vai trabalhar Esdras, Neemias. Olha só, muito importante esse período. E aí a segunda parte, né, que é a metade praticamente, né? Porque aqui a gente trabalhou a questão dos livros do Pentateuco, livros históricos, e agora nós vamos trabalhar livros poéticos e livros proféticos. Então aqui nós temos os Salmos, primeiramente. Gente, essa parte dos Salmos aqui é muito legal. Eu fiz várias marcações, porque faz aqui uma explicação das características de cada salmo e o período que eles foram escritos. Olha só, salmos com temas especiais. Então tem salmos históricos, salmos imprecatórios, salmos de confissão e penitência, salmos de sabedoria, salmos reais, salmos messiânicos. E o mais interessante é que essa parte ele traz o valor teológico desses salmos. Eu achei muito bom esse recurso, tá? Livro de sabedoria, então aqui a gente vai ter Provérbios, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, tá? E da mesma forma, ao final de cada livro tem o valor teológico. Achei muito bom, porque os outros livros, né, já trazem os livros que nós vimos na primeira parte, tanto o Pentateuco como o livro histórico, né? Ele tem a sua característica. Já que os livros poéticos e proféticos, a gente precisa analisar o valor teológico. Sabedoria didática. Então aqui a gente tem Provérbios. Olha só, aqui tem uma informação muito importante. E Cântico dos Cânticos, né? A partir desse capítulo a gente tem aqui os profetas. Então diversidade entre os profetas, unidade entre os profetas, recepção da mensagem por parte dos profetas, transmissão da mensagem profética, mensagem dos profetas, interpretação das profecias. Essa parte é muito importante também, tá? Então olha só, uma leitura geral possibilitará a compreensão básica do escopo da obra e evitará as conclusões errôneas baseadas no conhecimento apenas parcial. A partir dessa leitura e com o auxílio de livros de estudos é possível ter um entendimento do ambiente histórico. O profeta pregou em Israel e em Judá, que rei governava o país naquela época. Essa informação geralmente consta nos primeiros versículos de cada livro. Quais eram as condições políticas, sociais e religiosas que predominaram no período em questão? Em seguida, devemos dividir o livro em tópicos para fazer um resumo das mensagens do profeta. Qual problema ele abordou? E aí o próximo passo é delinear o argumento do profeta à medida que ele procura convencer o povo a aceitar a palavra de Deus de acordo com as instruções divinas. Uma ação muito importante para entendermos os profetas. Então aqui tem os primeiros profetas em Israel. Então aqui ele vai falar um pouquinho de Elias e Eliseu. Mas aí ele vai trabalhar os livros. Então temos Jonas, sempre o esboço de cada livro e sempre o valor teológico de cada livro, isso que é muito importante. Amós, da mesma forma. Então ele traz um resumão explicando a característica do livro, o assunto, a teologia do livro. Assim ele faz com Oséias também, tá? Então esses são os primeiros profetas em Israel. Está caminhando aqui em ordem cronológica, tá, pessoal? Os primeiros profetas em Judá. Então ele explica o contexto histórico e político e os profetas, né? Quando esses profetas atuaram, qual foi a mensagem de cada um, tudo isso você encontra aqui nessa parte. Então temos Miqueias, Isaías. Então traz aqui muita explicação, o valor teológico de Isaías. E aqui os últimos profetas pré-exílicos. Então vai trazer de Judá, né? Naum, como a gente já percebeu, Sofonias, Abacuque, tudo em ordem cronológica, tá, pessoal? Joel e Jeremias, tá? E sempre, olha só, trazendo pontos do livro, o contexto histórico, a mensagem, ele traz tudo isso para nós. Aqui tem Lamentações também, né?
Em seguida, temos os profetas do exílio. Então a gente tem aqui Ezequiel, de forma muito clara, ele traz aqui principalmente as características, não se aprofunda tanto, mas ele traz tudo que você precisa saber. Temos aqui Daniel também, né? Então aqui a gente encontra Daniel, olha só, muito conteúdo. E aí os profetas pós-exílicos, e aqui a gente vai ter Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Então em seguida ele encerra. A gente tem aqui as perguntas para recapitulação, uma cronologia do Antigo Testamento, isso é muito importante. O reino dividido de 931 a.C. até 586 a.C. E aquela parte de bibliografia para enriquecer a sua biblioteca, para você, após a leitura deste livro, o estudo deste livro, você se aprofundar ainda mais, buscando conhecimento, já que é um livro mais básico, tá bom? Então, este é o volume 2 do curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento, dos autores Samuel Schultz e Gary Smith, uma publicação da Vida Nova. Que Deus abençoe vocês. Na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir, tem um link deste material com preço muito acessível. Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.